Bem-vindos a mais um episódio do podcast do nosso projeto Com Saúde. A temática de hoje é sobre tuberculose. Nós vamos conversar com a Poliana Garcia, enfermeira responsável pela interlocução no nosso município nesta temática. O projeto Com Saúde é um projeto de comunicação que aborda saúde, bem-estar e as últimas notícias, o que há de mais recente relacionados a esta temática. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença, Poliana. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. É um assunto que é pouco falado, tem ainda muito estigma e que a gente tem que divulgar. A educação é a principal porta para divulgação. Obrigada. Vamos começar, Poliana, por prevenção. Queria que você contasse para nós quais as principais medidas de prevenção à tuberculose. Tá. A gente tem várias medidas preventivas, tá? A principal medida ainda é a BCG, que é uma vacina que a gente utiliza ainda quando a criança, ao nascimento, e que ela é dada só até os 4 anos de vida. Ela previne contra as formas graves da tuberculose. É gratuita? Totalmente oferecida pelo SUS, tá? Além da BCG, a gente tem ainda o tratamento dos pacientes, é importante o tratamento completo. Quando eu faço o tratamento do paciente, eu estou prevenindo a transmissão. Por quê? Com 15 dias de tratamento medicamentoso, esse paciente já não está mais transmitindo. Então, eu interrompo a cadeia de transmissão. Além disso, é importante, durante esse período de transmissão do paciente, eu estar isolando ele. Ou ele está utilizando máscara em um ambiente que tiver mais pessoas. A gente pede para o ambiente que esse paciente estiver, e os outros ambientes também, a gente deixar sempre arejado. Porque como ela é transmitida pela via inalatória, quando uma pessoa doente tossir no ambiente, sem tratamento ainda, né? Então, ela está difundida essas gotículas. Se eu deixar o ambiente arejado, a gente não vai ter, ele não vai ficar parado ali, ele vai se dispersar. E, além disso, a luz solar. A luz solar, a bactéria não aguenta altas temperaturas. Então, a luz solar é um outro fator. Além desses fatores, a gente também tem o tratamento de pessoas contatos, alguns casos específicos, que após avaliação médica, após alguns exames, pode ser indicado um tratamento preventivo, é um tratamento medicamentoso, também totalmente gratuito, fornecido pelo SUS, em que a pessoa não está doente, mas ela teve o contato comprovado através desses exames, e daí é indicado esse tratamento preventivo para ela não vir a adoecer no futuro. Poliana, eu gostaria de saber se nós temos grupos populacionais que têm maior risco de contrair tuberculose. Tem, nós temos alguns grupos sim, vou falar para vocês o porquê desses grupos. A gente tem os grupos das pessoas vivendo com HIV e AIDS, por quê? Porque as pessoas que têm HIV e AIDS, eles atacam o sistema imune, a imunidade está baixa, então eles têm maior risco de desenvolver a tuberculose. Outras pessoas, os privados de liberdade, porque eles ficam em um ambiente muito aglomerado, muito fechado, então eu tenho maior risco. Pessoas vivendo em instituições de longa permanência, a gente sabe, os idosos, às vezes eles ficam em um ambiente muito fechados, então eles estão mais propícios. Outros, os profissionais da área da saúde, porque eles tratam dessas pessoas com a tuberculose, então eles têm um risco maior. A gente sabe que, então, esses grupos têm esse risco maior por quê? Ou por causa dessa imunidade tá diminuída, ou porque eles estão mais expostos à doença. Então, esses são os principais grupos. Eu queria também saber de você se os sintomas variam, Poliana, entre homens e mulheres. Não, na realidade, os sintomas são os mesmos, independente do sexo, tá? O que varia de pessoa para pessoa. Então, os principais sintomas são uma tosse prolongada, é uma tosse que não passa, geralmente, por mais de 2 semanas. Pode ser uma tosse seca ou pode ser uma tosse cheia de secreção. Geralmente, um dos sintomas que os pacientes mais reclamam é uma febre que ela tem horário marcado. É uma febre baixa, mas ela tem horário marcado. A gente fala no final da tarde. Outra coisa é o suor noturno. Piracicaba é uma cidade quente, mas a pessoa acorda molhada. Então, é outro efeito. Perda de peso considerável e sem nenhuma outra explicação. Pode ter, alguns queixam-se de fadiga, cansaço. Outros também referem falta de disposição para fazer as coisas. Alguns apresentam todos esses sintomas, alguns apresentam alguns não apresentam nenhum desses sintomas. Também é silenciosa? Tem. A gente tem muitos casos que são assintomáticos. Daí a importância da gente procurar e fazer o diagnóstico precoce, porque ele está assintomático, ele está transmitindo para um monte de pessoa.
O que a gente já sabe hoje? Que uma pessoa com tuberculose transmite para 10 a 15 pessoas se ela não foi tratada durante um ano. E a tuberculose não é uma doença que eu contaminei hoje, eu já vou apresentar sintoma, ela demora, às vezes, a apresentar o sintoma. Então, a pessoa já está transmitindo durante um tempo, eu estou com várias pessoas sendo infectadas, sem ninguém estar sendo tratado, né? Ô, Poliana, além dos pulmões, a tuberculose afeta outros sistemas do corpo? Sim, é bem estranho a gente falar nisso, a gente associa a tuberculose só com pulmão, né? Mas não é. Vou até usar uma analogia que o médico que trabalha com a gente faz todas as vezes. Ela entra, que nem eu falei, pela via inalatória. Ela vai entrar, entrou no pulmão. Chegou lá, é que nem numa casa, gente. Ele vai escolher o cômodo que está mais propício para ele, o que está com a imunidade menor. Então, ele cai na corrente sanguínea, ele pode ir para os ossos, ele pode ir para o olho, a gente tem tuberculose ocular, ele pode ir para vias urinárias, ganglionar. Às vezes, as pessoas se queixam de uma íngua. Sabe aquela íngua que a gente fala? Ou no pescoço, ou na virilha. E é um tipo de tuberculose. Ô, Poliana, e a vacina até os 4 anos de idade, ela mina qualquer espécie de você adquirir a tuberculose? Não, esse que é o grande problema. Um dos avanços que a gente está querendo ir para frente ainda, né? Ela só previne as formas graves em crianças. Então, as formas graves em criança, hoje a gente ia falar que é a meninge, que é quando ela afeta o sistema nervoso, ou a forma miliar, que é uma forma mais disseminada, ela pega o corpo inteiro. Essas formas ela previne, mas a criança pode ter as outras formas sim. A gente não está livre, então? Não. O principal, o que a gente tem que fazer hoje é a busca ativa de sintomático respiratório. A gente já faz, a gente tem 2 vezes no ano em que o município faz essa busca ativa, porque, que nem eu falei, muitas vezes ela é silenciosa, a gente precisa procurar esses casos. Eu só consigo interromper o aumento de número de casos, eu interrompendo essa cadeia de transmissão, acabando com a transmissão. E a gente sabe que o tratamento 15 dias, eu praticamente elimino a transmissão. Em que casos a tuberculose ela é assintomática? Em qualquer uma delas ela pode ser. Tanto a pulmonar como a ganglionar, ela pode ser assintomática. Isso depende muito da sua imunidade do organismo. Daí, essas assintomáticas, como que eu vou descobrir? Através de alguns outros exames auxiliares. Então, eu falei, o sintoma da tuberculose que eu falei para você, ele é característico de um monte de outras doenças, não é? Sim. Então, muitas vezes, ele passa despercebido. Eu falei, a pessoa fala assim, eu estou tossindo por quê? É alérgico. Essa minha tosse é uma gripe que eu não tratei direito. Ou é porque eu sou fumante. E não vai ver. E o exame, o mais fácil para a gente fazer é o escarro. Você fez... Hoje, a gente tem em Piracicaba a tecnologia de ponta para exame para tuberculose, que é o exame de escarro, é feito no laboratório municipal totalmente gratuito, em que é o exame que é feito em 2 horas. Você colheu o exame, ele é totalmente mecânico, né, na verdade, é colocado num cassete, coloca na máquina e ele já vai me dar o resultado. Foi detectado o DNA da bactéria nisso daí. E além dele detectar a bactéria, ele me fala se ele é resistente ou não ao principal tratamento que a gente faz, o principal antibiótico que já age. Então, antigamente, o que acontecia? A tuberculose só tinha um exame para diagnóstico, que era também o de escarro, mas que eram em lâminas. Então, ele pegava o escarro, colocava na lâmina, precisava de um profissional treinado para examinar. Ele tem que contar, é super chato, assim, em campos. Tem 2 bacilos, 3 bacilos em 100 campos. Nossa. Então, depende de um profissional muito capacitado para fazer esse exame. E demorava muito tempo. Hoje não, a gente tem o TRM que em 2 horas já sai o resultado e com toda essa tecnologia até de resistência para medicação ou não. Então fica aí a importância da gente não confundir condições respiratórias adversas, não confundir com tuberculose e procurar logo um exame, né? Isso. Tá com dúvida, gente? Tá com alguns desses sintomas, procure a unidade básica de saúde mais próxima. 75 unidades do município realizam o teste hoje, tá? 75, gratuito. E sai em 2 horas. Assim, na unidade básica, às vezes vai demorar um pouquinho mais, porque não é todo dia que eles mandam o exame para o laboratório. É a diferença minha, do CEDIC, que eu mando todos os dias. Mas, assim, chegando no laboratório, demora 2 horas. E esse é o principal método de identificação da tuberculose hoje no nosso município. Sim, a gente também pode ver, na verdade, para o diagnóstico, a gente utiliza vários associados, né? Então, a gente utiliza também o raio-x. O raio-x é assim, para quem já está acostumado, eu tenho um pouco de dificuldade para analisar um raio-x. E o raio-x de tuberculose é super fácil de analisar. Você olha, você bate o olho, você já enxerga. É um buraco, ele faz uma caverna. E ele, geralmente é um lugar específico. Geralmente ele escolhe
o ápice dos pulmões, porque é onde eu tenho mais oxigênio, a bactéria gosta de oxigênio. Então, a gente já olha para lá e você já enxerga, já é bem característico. Então, hoje, para exames, que a gente pode falar, então, eu tenho esse TRM ou a baciloscopia de escarro, que são feitas, a gente tem o raio-x de tórax, pode ser feita a tomografia, que daí já é um pouco mais difícil, e a gente teve implementado no ano passado um exame totalmente também gratuito que a gente tem lá no CEDIC, que chama LF-LAM. É um exame através da urina, ele é utilizado para os pacientes que vivem com HIV e AIDS. Na urina, eu consigo detectar a presença de um lipídio que tem uma gordura que tem na membrana da bactéria que causa a tuberculose, e eu dou o diagnóstico. Então, muitas pacientes têm dificuldade em escarrar, porque não é uma coisa fácil. Eu não posso pegar o que está na minha boca, tem que ser o do pulmão. Não consegue escarrar hoje, ele urina, a gente faz um teste rápido que em 20 minutinhos já sai o resultado. Nossa! E eu já tenho um diagnóstico de tuberculose. Nossa, que rápido. Poliana, eu queria saber de você o seguinte, se a gente tiver um diagnóstico precoce, isso melhora em quanto a eficácia do tratamento e, inclusive, também alguns dos transtornos que a gente pode ter também, né? Isso. Quando eu pego no início do tratamento, geralmente, o que nem eu falei para você, essas cavernas, esses buracos no pulmão, nem chegou a formar. Está bem pequeno. Então, com alguns dias de tratamento, ele já não está transmitindo e ele já não tem mais sintoma. Então, a melhora de qualidade de vida desse paciente é muito grande. Porque antes ele vai respirar, ele tem dificuldade, ele sente cansaço, ele sente aquela fadiga, ele começa a perder peso. Se ele inicia logo ele melhora. E isso também é bom, mas tem um lado ruim. A gente tem, como é um tratamento demorado, longo, de 6 meses, o paciente com 15 dias melhora, com 1 mês ele está ótimo, ele fala assim, eu não tenho nada, estou curado, por que eu vou continuar? Então, aí é a importância das ações educativas. A gente tem que orientar esse paciente sempre, você ainda está doente. Se você não fizer até o final, essa bactéria vai vir muito mais forte, e esse medicamento que a gente usa hoje não vai estar atuando mais para frente. Nossa. Poliana, eu queria entender um pouquinho quais os desafios que o município e, de maneira geral, vocês enfrentam para o diagnóstico precoce da tuberculose. Eu acho que a gente fala, vem todos os anos nas campanhas, a gente fala em relação, a principal dificuldade nossa são as duas, a adesão ao tratamento e ao diagnóstico precoce. A gente fala todos os anos na campanha, por exemplo, agora em abril, o nosso médico fez um treinamento para todos os médicos da atenção básica em relação a diagnóstico. A gente lembra agora, passou algum tempinho, a tuberculose começa a ficar esquecida. O maior é isso, a pessoa lembrar e pensar em tuberculose. Ele pensa em um monte de outros processos, é uma alergia, uma pneumonia, mas ele não lembra da tuberculose. Por quê? Ela ficou muito no passado, a tuberculose? É uma doença antiga que a gente não lembra, a gente não... Na verdade, não é. Eu acho que até por causa do estigma mesmo, eles não querem... O paciente doente não quer contar para a esposa, muitas vezes, que ele está doente. Então, assim, talvez seja até o receio, não sei, pode ser, mas do médico dar esse diagnóstico para o médico, para o paciente. Então, às vezes, passa despercebido. Eles pensam em qualquer outra coisa, mas eles não lembram da tuberculose. Então, o desafio é isso, é capacitação direta. A gente tem que fazer, a gente sabe. Eu vou falar em abril e vou falar em setembro. Eu vou falar em abril, vou falar em setembro. A gente tem que falar em todas as épocas do ano. A gente percebeu algumas ações que tiveram efeitos assim muito legais em unidades básicas de saúde, em que eu mandei um vídeo para eles que falava o básico sobre tuberculose. E um profissional lá do PSF do Bosque colocou no monitor da sala de espera que ele utiliza, porque lá eles não tinham monitor televisor, ele tinha um monitor que ele utilizava. Enquanto ele não estava usando, ele virou e falou. Nisso, um dos pacientes falou, eu tenho. Devo ter. Então, é divulgar, falar, orientar, que vai ser a forma que a gente vai, acho que, melhorar esses diagnósticos. Porque hoje, para o município, muitos municípios falam que a dificuldade é em ter os insumos, ter o diagnóstico por causa de exames laboratoriais. Nós não temos essa dificuldade. Esse exame TRM, para você ter noção, nenhum município vizinho aqui nosso tem. Só Piracicaba tem esse aparelho. Então, hoje eu faço esse exame para todos. Eles me ligam, Limeira liga. Poliana, estou precisando. Eles mandam para cá. Rio Claro. A gente só tem mais próximo daqui a Campinas. Então, é um facilitador que sai em pouco tempo. Então, a gente não tem essa dificuldade. Poliana, eu queria entender um pouquinho das opções de tratamento, como funciona
entender um pouquinho da terapia antibiótica. Conta um pouquinho para nós. Hoje, o tratamento, né, ele tem um manual que é igual para todos os pacientes, tá? Então, a gente tem um tratamento que a gente fala de primeira linha, que é para todos os pacientes. Essa é a base de 4 medicamentos, o tratamento mínimo é durante 6 meses, é totalmente gratuito, fornecido pelo SUS. Ninguém vai conseguir comprar esse medicamento, ele não vende em nenhuma farmácia, só é retirado lá no CEDIC para a gente ter o controle dessa doença mesmo, não ter casos de resistência porque está usando medicamento inadequado. Além desse tratamento com os 4 medicamentos que eu falei, a gente tem também uma estratégia que foi vinculada pelo Ministério da Saúde, que chama Tratamento Diretamente Observado, TDO. Todo paciente com diagnóstico de tuberculose faz o TDO, que significa, durante todos os dias da semana, ele toma uma medicação sob a supervisão de um profissional da área da saúde. Então, muitos, quando a gente fala que vai iniciar o tratamento, eles reclamam muito, porque daí eles falam assim, mas daí todo dia eu vou ter que ir no meu postinho para tomar a medicação? Ele vai ter que ir no postinho. Só que depois eles agradecem, porque eles acabam criando um vínculo com esse profissional que atende o paciente todos os dias. Então, se ele tiver qualquer sintoma, tô com náusea, tô vomitando, não está fazendo bem, ele vai se queixar ali na hora, a gente já vai intervir para ele não ter efeito colateral. Além disso, eu sei que ele está tomando o medicamento certinho, porque assim, o adequado é tomar com 2 horas de jejum. Em casa, às vezes, a gente não faz. Não vou tomar todos os dias no mesmo horário. E é importante falar que o paciente escolhe onde ele quer tomar, porque muitas vezes ele não quer tomar no postinho, que todo mundo conhece ele. Então, ele fala, eu quero notar o postinho. Não, eu não quero ir em postinho, eu vou no CEDIC. A gente tem vários pacientes que vão no CEDIC todos os dias tomar a medicação. É diário, então? É diário. Daí, na sexta-feira, a gente entrega a medicação para ele tomar no sábado e domingo. A gente tem uma adesão boa dos pacientes do CEDIC, porque no CEDIC a gente tem um auxílio que eles têm a alimentação. Então, muitos vão. Pacientes em situações de rua que vão tomar medicação, porque daí eles já se alimentam lá no CEDIC também. Entendi. Poliana, talvez eu queria uma análise da sua parte. Você acha que o principal desafio para a gente ter a eficácia no tratamento seria a adesão mesmo, que eles abandonam logo nos primeiros 15 dias? Isso. O principal desafio ainda nos primeiros 15 dias eles não abandonam, eles abandonam mais para o final, sabe? Então, no segundo, terceiro mês que não tem mais sintoma nenhum, eles geralmente, a grande maioria tende a não aderir ao tratamento. Então, outras estratégias que a gente utiliza, hoje, foi o que auxiliou muito, a pandemia veio para ensinar a gente, né? Então, a gente usa a tecnologia. Hoje, vários pacientes, porque também a unidade básica de saúde funciona das 7 às 5. Eu não posso, eu estou trabalhando nesse horário, como eu vou tomar um remédio lá na unidade básica de saúde? E aí? E aí, ele grava e manda o vídeo para a gente. E daí, uso da tecnologia. Hoje é o dia tal, estou tomando a medicação da tuberculose, ele mostra, e a gente, assim, é um canal em que a gente acaba criando esse vínculo com o paciente. E a gente também orienta, você não pode tomar e comer em seguida, porque ele come, às vezes, em seguida, tem que fazer o jejum. Então, foi um facilitador que ajudou aí bastante a gente. Poliana, as campanhas e as políticas de saúde estão respondendo e mudando as taxas de tuberculose, de incidência de tuberculose aqui em Piracicaba? Então, o que a gente pode falar, assim, a gente teve um retrocesso por causa da pandemia. Se você levantar os números de 2019 de casos de tuberculose aqui, era um número muito maior do que a gente teve em 2020, 2021, a gente teve um número melhor. 2022 já aumentou. E daí a gente tem, em 2021, muitos óbitos por tuberculose. Porque provavelmente o pessoal não procurou as unidades básicas de saúde, todo mundo ficou em casa. Então, a gente teve, em 2023, para mim, assim, é inadmissível a gente aceitar que Piracicaba teve 9 óbitos por tuberculose. Uma doença tratável, que tem cura, e a gente tem 9 óbitos como causa básica. Então, o que a gente tem feito de iniciativas? A gente tem focalizado onde eu tenho mais casos. Por exemplo, vou dar um exemplo do ano passado. O ano passado, a gente teve alguns casos em uma reciclagem aqui do município. O que a gente fez? A gente foi busca ativa mesmo. A gente pegou o carrinho e foi lá nessa unidade. Porque a gente tinha convocado, eles não vão, gente. O paciente não vai. Eu não estou sentindo nada, não tem. Então, nós fomos lá, fizemos a busca ativa nesse local. A gente vai, pelo menos uma vez por ano, no Lar dos Velhinhos, no Lar Betel, e passar a orientação. Então, em março, eu fui e dei um treinamento lá no Lar dos Velhinhos para os profissionais da área de saúde que trabalham lá, para os residentes, alguns que moram lá, né,
idosos que moram lá, e alguns alunos técnicos de enfermagem que estavam lá, que é um meio de veiculação e de transmitir maior ainda essa informação. Poliana, as iniciativas locais estão abordando as necessidades específicas de diferentes comunidades, como você falou, né? Isso. Inclusive, vocês também fazem testagens gratuitas em outras áreas? Realizam essas campanhas? Você está perguntando em relação à tuberculose? Isso. A gente faz, sim, por exemplo. Então, na época não só na campanha e fora, a gente teve também numa empresa que teve um caso. Então, a gente foi fazer a testagem nessa empresa. Então, a gente atua de acordo com os casos que eu tenho no município, tá? A gente tem as campanhas fixas e tem essas que são, a gente fala, volante, dependendo do caso ou não. Um parceiro que a gente tem, assim, que a gente tem que agradecer extremamente é o consultório na rua. Porque, assim, uma das dificuldades nossa é atingir esse paciente que está em situação de rua. Ele não procura a unidade básica de saúde. Então, o consultório na rua procura ele para mim. E uma estratégia que o município utiliza, que é assim, muito interessante, é assim, todos os casos de tuberculose. Então, eu colhi lá no Vila Cristina, eu colhi um exame que seja lá no Paineiras. O resultado positivo, antes de ir para a unidade, o laboratório entra em contato com o CEDIC. Então, a gente já fica sabendo de todos os casos. Que se por acaso essa unidade não for atrás do paciente, a gente já vai. E eu faço a busca ativa desse paciente. Todos os casos positivos já vêm para mim. Se a gente for encerrar o podcast com alguma novidade no campo da pesquisa, no campo do tratamento, você que está conectada, acompanhando o noticiário da sua área de atuação, Poliana, tem alguma novidade para contar para a gente? Você disse que a sociedade almeja uma vacina que abrange, inclusive, os adultos, né? Tem alguma coisa para contar para nós, para a gente finalizar o podcast com alguma novidade que a gente possa acompanhar nos próximos anos? Joia. Uma das coisas que a gente mais queria era diminuir o tempo de tratamento da tuberculose. Uma novidade que a gente teve agora em abril é fresquinha. Veio uma portaria no final de abril, a portaria 5 de 2024, em que o tratamento para crianças com tuberculose pulmonar não graves, o tratamento diminuiu para 4 meses. Já é um avanço, de 6 meses diminuiu para 4 meses. Além disso, as pesquisas estão feitas em cima de medicamentos para diminuir o tempo de tratamento e não dar resistência. Então, a gente tem. Agora, em abril, a gente foi num curso em São Paulo e que tem várias pesquisas, então, no mundo inteiro, para reduzir o tempo de tratamento. Eles fizeram uma na África, em que os resultados foram, assim, maravilhosos. Tempo de tratamento para 2 meses. Não é nossa realidade ainda, porque o tratamento é muito caro. Então, e ainda está em fase de pesquisa, então, estamos vendo. O LF-LAN, que eu falei, o exame de urina, foi uma coisa extremamente inovadora. Outra coisa que a gente teve, as medicações que eu falei, são 4 medicamentos. Você tomar 4 medicamentos, são comprimidos grandes, diário. Se for um paciente vivendo com HIV, que ainda toma outros medicamentos, não é muito. Então, o que a gente tem de inovação? Eles juntaram os comprimidos em um. Isso facilita. Então, ele toma um medicamento em um comprimido. Que legal, porque existe a co-infecção. Existe a co-infecção. Às vezes eu tenho TB, HIV. O que a gente pode falar disso para quem está assistindo? Sobre a co-infecção. É muito comum a co-infecção em TB, HIV. Então, o que a gente faz? A gente faz principalmente tratamento preventivo. Para o paciente que está vivendo com HIV, a gente já entra com um tratamento preventivo. Ele faz parte daquela população que eu falei que a gente trata com medicamento já antes. Então, ele passa em consulta, o médico avalia, descartou que ele está com a tuberculose ativa, mas ele tem o risco de adoecer, ele já entra com esse tratamento preventivo. Isso é um grande facilitador. E se ele tem HIV e está com tuberculose, o tratamento é diferente do tratamento de quem não tem HIV? Não, é o mesmo tratamento. O que muda é o antirretroviral, porque a medicação que cuida da tuberculose afeta um pouquinho a absorção do antirretroviral. Então, daí o médico muda um pouquinho a dosagem do antirretroviral só. Tá? Por isso que é importante ele ser acompanhado. Esse paciente co-infectado, ele tem que passar pelo infectologista. Porque é o infectologista que vai ter maior discernimento, porque ele sabe do antirretroviral também. A gente tem, então, essas... Lá no CEDIC, por exemplo, o paciente normal, que só tem tuberculose, passa com pneumo. O paciente co-infectado passa com infecto, porque ele vai ter que fazer o ajuste da dose do antirretroviral para ele. Tá? Entendi. As últimas notícias são essas, então, que você relacionou para nós, né? Joia. Além disso, em relação ao tratamento que eu tinha comentado com você dessa infecção
latente ou preventiva, que a gente fala. O tratamento sempre foi de 6 meses. E o paciente tomava um medicamento por dia por 6 meses de forma preventiva. Não estou doente, vou tomar remédio 6 meses, um remédio por dia, vou tomar? Não tomava. Então, o que aconteceu? Também a gente teve uma inovação. Uma associação de medicamentos em que o paciente toma, daí são 3 comprimidos, mas ele toma só uma vez na semana. Então, ele escolhe, segunda-feira eu vou tomar, e durante só 3 meses. Então, de 6 meses foi para 3 meses e uma vez na semana. Nossa. Então, foi um avanço aí bem importante. Em relação à vacina que você tinha me falado, tem estudos. Então, estamos ainda em fase de estudo, mas de uma vacina que realmente seja efetiva para toda a população, né? Para a gente conseguir acabar, que acho que seria a maneira de a gente eliminar a tuberculose. Em 15 dias, o risco de contágio é 0. Se você estiver fazendo o tratamento adequado, procede, Poliana? Praticamente 0. O que a gente orienta? Fazer um exame antes, porque assim, depende muito do organismo. Se ele fez o jejum certinho para absorver, porque, que nem eu falei para você, são 2 horas de jejum antes, e após ele tomar o remédio, ele tem que esperar mais 1 hora para comer. Ele fez isso tudo certinho. 99% dos pacientes não, mas tem pacientes que, nem eu falei para você, depende do estágio do diagnóstico. Se eu vou lá e vejo, peguei num campo, sei lá, tinha 20 bacilos no campo. Esse paciente quer dizer que está com um número grande. Então, para ele diminuir, vai demorar mais. O outro paciente que teve diagnóstico com 2 bacilos no campo é mais fácil do que esse. Mas a grande maioria, com 15 dias, já não está transmitindo. Tanto é que daí a gente faz esse primeiro atendimento, depois de 15 dias já colhe um exame e já libera ele para voltar a trabalhar normal. Tá? Sem uso de máscara, nada, porque ele já não está transmitindo. Que maravilha! Obrigada pelos esclarecimentos, Poliana. A gente encerra o podcast nosso temático de tuberculose. É uma doença que eu mesma, Carolina, tinha bastante falha no conhecimento. Obrigada por compartilhar com a gente aqui. Se você quiser passar informações sobre o CEDIC, horário de atendimento e algumas informações relevantes, fique à vontade, Poliana. Joia. Eu agradeço também a participação. É um meio de educação e disseminação da informação, né? Então, o CEDIC funciona de segunda a sexta-feira, todos os dias da semana, das 7 às 17 horas, tá? A gente tem lá, todos os dias, o pneumologista para atendimento dos pacientes de tuberculose. A gente fala que o CEDIC não é uma porta aberta, mas para a tuberculose a gente atua como porta aberta. Chegou o paciente lá, ele vai ser atendido, a gente tenta o encaixe no mesmo dia. Ele está lá todos os dias no período da manhã e de terça e quinta ele ainda atende no período da tarde. E qualquer dúvida, procure qualquer serviço de saúde, que todos podem fazer o diagnóstico e depois o tratamento é feito no CEDIC, mas o diagnóstico geralmente é na atenção básica, tá? Obrigada, Poliana. Até o próximo programa.